Esse terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria, Gaudete in latim, é um momento de graça no meio deste nosso Advento. Assim como na metade da Quaresma, a Igreja apresenta um momento de expressão forte da alegria na liturgia, pois a alegria é a característica do cristão. A desolação, a tristeza, o tempo de penitência é apenas uma passagem, um caminho para que nós possamos alcançar uma alegria maior, através da purificação, através de uma escolha cada vez mais profunda do Senhor. E por isso, na primeira leitura, Isaías, no capítulo 35, nos diz: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede o vosso Deus e a vingança que vem, a recompensa de Deus, Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa, eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria, brilhando em seus rostos cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. E também no Evangelho o Senhor nos apresenta realmente toda a graça que vem do encontro com o Cristo Jesus, aquele que abre os olhos dos cegos, que devolve aos paralíticos a possibilidade de andar, aos leprosos a cura, aos surdos a própria audição e ressuscita os mortos enquanto os pobres são evangelizados. É uma explosão de vida e de alegria sem fim no encontro com Cristo que vem. Claramente uma alegria diferente daquela que dá o mundo. Assim como a paz de Cristo não é a mesma paz do mundo, é uma alegria que também nos leva a uma busca, a um caminho, a um discernimento. De fato, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que hoje a liturgia nos apresenta, encontramos João na prisão, que passa por uma provação espiritual. A alegria que o Senhor nos dá é uma alegria que nunca exclui provação, dificuldade, momentos de desolação. Diz o Evangelho que quando ouviu falar das obras de Cristo, João enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar o outro? Por quê? Jesus é sempre diferente das nossas expectativas. Ele continuamente nos convida a reconhecê-lo como único mestre. Temos que vencer, temos que destruir todo tipo de idolatria, toda tentação de idolatria. Idolatria vem da palavra ideia, esta ideia que nós podemos ter de Cristo, uma ideia que sempre exige um caminho de conversão, assim como foi para São Pedro, quando logo após ter reconhecido Jesus como Messias, como ungido, de repente não queria aceitar o tipo de Messias que ia passar pela provação, pela cruz, pela morte e finalmente pela ressurreição. E aí Cristo disse para Pedro: vá atrás de mim, Satanás, pois você não pensa conforme Deus, mas conforme os homens. Acolher Jesus exige, então, um contínuo caminho de conversão, pois, como lemos em Isaías ainda, meus caminhos não são seus caminhos, meus pensamentos não são seus pensamentos. João também passou por esta provação, por esta dúvida. Ele esperava de fato um Messias que colocasse um machado na raiz das árvores, que queima a palha de toda a nossa impureza, e ele, como último profeta do Antigo Testamento, não consegue entender imediatamente este rosto diferente de um Cristo que se apresenta não mais como aquele que pune, aquele que queima, aquele que corta, mas como aquele que cura, como aquele que perdoa, um Deus de misericórdia. E não é por acaso que Jesus dirá: bem-aventurados aqueles que não se escandalizarão por causa de mim. Jesus apresenta sua carteira de identidade, uma carteira que é muito próxima à revelação que Jesus faz de si mesmo em Lucas, no capítulo 4, quando se apresenta perante o povo de Nazaré. Os cegos recuperam a vista, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados e assim por diante,
Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim, quer dizer, aquele que me acolhe assim como eu sou. Eu que te ensino a caminhar atrás de mim, enquanto a tentação nossa é sempre de esperar uma imagem de um Deus diferente, uma imagem que nós nos construímos em toda a nossa tentação de poder de idolatria. Muitas vezes nós pensamos nos profetas de forma errada, como aquele que anuncia um futuro seguro, aquele que dá segurança para o povo, aquele que tira toda a nossa dúvida. Aqui apresenta a palavra de Deus, João Batista, como um profeta que duvida. Um profeta, na verdade, um homem que sabe questionar, que sabe fazer perguntas, que sabe nos levar a um discernimento, a uma reflexão que exige contínua conversão. E por isso Jesus nos ensina em João Batista a dimensão do verdadeiro profeta, mas também do verdadeiro homem. Aquele que não se dobra como um caniço agitado pelo vento de várias doutrinas, que muda conforme o vento das modas do mundo. Nem um homem que se preocupa com suas aparências, um homem vestido com roupas finas. Porque de Jesus, aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que foste ver? Um profeta mais do que um profeta. Nós encontramos em João Batista, de fato, uma expressão de um profeta pobre, de um profeta também diferente, um profeta fraco, um profeta que não cuida da sua própria aparência, que vive no deserto e que manifesta um mistério daquela mesma fraqueza que Jesus manifestará na cruz. Uma fraqueza que do profeta é que é a fraqueza do homem. Nós somos convidados neste trecho a entender que a nossa grandeza não está na perfeição, não está no fugir das nossas limitações. O mistério da fraqueza de João Batista é o mesmo mistério da fraqueza de Cristo, que pelo fracasso da cruz abre para nós as portas de uma vida nova. Este mesmo mistério é o mistério da nossa vida humana. A nossa grandeza não está na perfeição, nem no fugir do fracasso, da dificuldade e do sofrimento. A nossa grandeza, como aquela de Cristo, se manifesta na capacidade de sofrer por amor, de dar a vida para amar. A nossa salvação passa sempre pela Páscoa, passa pelo mistério da morte e ressurreição, de uma vida dada e, por isso, uma vida encontrada de forma plena. E assim, a conclusão do Evangelho nos ensina exatamente o sentido da nossa existência, pois Jesus diz: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus quer nos dizer? De fato, João Batista, como último profeta do Antigo Testamento, é um profeta que conheceu a lei, proclamou a lei, mas nós em Cristo conhecemos o mistério da misericórdia. Um Cristo que não chega com o machado, mas com o perdão. E aí nós podemos não fugir mais do nosso limite, da nossa pequenez. Nós podemos entrar serenamente na experiência do deserto interior, do fracasso interior que frequentemente nos habita, e aprender a amar a parte de nós que é pobre, que é miserável. Não podemos fugir da nossa pobreza. Nós podemos esperar tudo da misericórdia do Senhor. Esperar e confiar unicamente na misericórdia do Senhor. Com Cristo, poder entrar no túmulo do nosso nada, aguardando realmente a efusão do Espírito para experimentar o poder da ressurreição do Senhor. Entrando na solidão, às vezes na incompreensão, às vezes na difamação, abraçar todas as cruzes da nossa vida, entendendo que a salvação não está em nós, não é fruto do nosso esforço, é apenas pela graça que somos salvos. E proclamando o nome de Jesus, que nós encontramos uma grandeza, um poder que, medida da nossa confiança, nos cristifica, deixa Cristo viver em nós e por isso nos torna até maiores do que João Batista.
É maravilhoso aquilo que nós podemos experimentar em Cristo, que acolhe toda a nossa debilidade. É belíssima a imagem do pastor, por exemplo, que quando vê uma ovelha que fica desgarrada, uma ovelha que corre perigo de cair no barranco, pega aquela ovelhinha rebelde, quebra a perninha da ovelha e carrega no seu ombro. Assim é a nossa vida. Nós somos grandes na medida em que nos deixamos carregar no ombro do Senhor. Nós que somos criaturas desobedientes, criaturas rebeldes, muitas vezes experimentamos na nossa fraqueza, nesta perna quebrada pelas circunstâncias, por causa de todo o nosso pecado, o perfume de Cristo que nos carrega no seu colo, nos seus braços, que nos leva para que nós possamos tornar-nos íntimos ao seu coração. Assim faziam os pastores antigamente. Nunca esqueço de um padre amigo, um padre que passou por muitas perseguições, difamações, que a certo ponto entrou numa crise tão profunda ao ponto de decidir de deixar o sacerdócio. E foi neste momento de máxima miséria, de máximo sofrimento, que ele foi convidado para ir em Medjugorje com uma peregrinação. E foi em Medjugorje que Nossa Senhora, de uma forma maravilhosa, repleta de misericórdia, alcançou seu coração e mandou uma mensagem para ele. E nesta mensagem ele sentiu todo o amor e deu sinais profundos para que ele pudesse confiar unicamente na misericórdia do Senhor. Até então, ele confiava muito nas suas forças, na sua capacidade. Era um padre muito inteligente, muito capaz, que tinha tido muito sucesso apostólico, mas foi na hora da maior fraqueza, da maior crise da sua vida, que ele começou a abandonar-se e a confiar na misericórdia do Senhor. E aí, uma efusão maravilhosa do Espírito Santo, um milagre, um verdadeiro milagre da graça do Senhor, que nos alcança na nossa pequenez, pois o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Neste momento, ele se sentiu recriar e voltou ao sacerdócio com uma alegria, com uma força e com uma santidade infinitamente maior daquela que antes experimentava quando apenas confiava na própria capacidade, na própria inteligência, no próprio esforço. Realmente, o Senhor nos convida, eu creio, nesta liturgia, preparando-nos a acolher o pequenino Jesus que nasce em Belém, envolvido em faixas, deitado numa manjedoura, acolher a nossa pequenez, a entregar para o Senhor toda a nossa incapacidade de amar e aprender também a não ter medo dos nossos limites, em certo sentido diria até a saber sorrir das nossas fraquezas, dificuldades, confiando sempre mais na graça do Senhor Jesus, que veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Eu queria terminar com uma oração muito linda de São Thomas More, a oração do bom humor, porque ele dizia mesmo que quem sabe rir de si mesmo nunca terá motivo de ficar triste. Saber acolher toda aquela parte que muitas vezes aparentemente nos envergonha, mas que faz parte da nossa humanidade, que o Senhor hoje nos convida, nesta preparação natal, a acolher, entender que Ele quer nascer na gruta da nossa miséria humana. E esta oração, que é lindíssima, diz assim: Senhor, dá-me uma boa digestão, mas também algo para digerir. Dá-me saúde no corpo, mas também um humor necessário para mantê-la. Dá-me, Senhor, uma alma simples, que saiba aproveitar tudo o que é bom e que não se assuste quando o mal chega, e sim que encontre maneira de colocar as coisas no lugar. Dá-me uma alma que não conheça tédio, resmungos, suspiros e lamentos. E não permitais que me atormente demais com esta coisa incômoda chamada eu. Dá-me, ó Senhor, o senso do humor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê, neste domingo da alegria, a capacidade de acolher-te com serenidade, pois nesta nossa pobreza é o Senhor que vem ao nosso encontro para nos sustentar. O Senhor te dê um domingo repleto de graça
e um caminho pleno, pleno de esperança e de alegria na sua presença. Um bom domingo para todos.